fala através dos mares, dos ventos, dos pássaros, da água, do fogo. Amém? Deus fala. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós passarmos para a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse em Efésios, capítulo de número 1. Inclusive eu posei Efésios, viu, ô Caio? Hoje ele está aqui. Glória a Deus. Acho que está aqui, né? Está aqui. E outro dia eu fui buscar Efésios 1 que estava em outro lugar. Minha Bíblia se descolou. Aqui ela é bem antiga, ela é um pouquinho do mesmo tempo que quando eu me converti. Não faz um tempinho, né? Hoje nós vamos ter a honra de estar recebendo um filho nosso, um filho que eu digo que nós vivemos muito tempo com ele, e ele cresceu com os meus filhos, com o Estevam, com a gente, e é uma amizade que ela nunca terminou, né? É como a gente diz, a amizade que você pode demorar muitos anos sem se ver, mas quando você se encontra, nós parece que vivíamos todos os dias juntos. Uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, né? Então, nessa manhã nós vamos ter o privilégio e deu a oportunidade dele estar aqui hoje. Deus preparou, porque durante 14 anos eu vinha pedindo a Deus, um dia que você tiver a oportunidade, passa aqui, vem dar uma mensagem para nós, né? E ele tem muita ocupação na igreja dele, que ele serve lá em Aitken. E hoje, né, começo do ano, sempre tem novidades, né? Começo do ano sempre tem algo novo. E para mim, para a Margarete, foi uma alegria muito grande dele poder falar, pastor, eu vou poder estar aí com vocês hoje. E nós estamos muito, muito felizes. Vou falar um pouquinho depois dele. Em Efésios 1:15, nós vamos estar orando, vamos estar lendo, orando também, a oração de Paulo que ele faz pelos Efésios, né? E eu estava conversando com um irmão aqui da igreja. É interessante, irmãos, quando você acata a palavra, quando você recebe a palavra, quando você se sujeita à palavra de Deus e você se sujeita a seus líderes, Deus abençoa você porque você se submete. A bênção, ela está na submissão, ela está aonde você se submete. Amém? E ele disse, olha pastor, quando o senhor falou a respeito dessa oração, eu escrevi no quadro e eu coloquei lá na cozinha da minha casa e eu estou lendo todos os dias, eu paro para ler essa oração de Paulo. E através disso, o Espírito Santo tem mostrado, tem revelado a ele. Essa oração que Paulo fez pelos Efésios é o que nós vamos ler agora. E Paulo, orando pelos Efésios, ele diz assim, Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Amém? Segundo, a eficácia da força do seu poder. Então essa é uma oração que você pode fazer no seu, coloca seu nome, né? E pode orar também por outras pessoas. Paulo orou para que os olhos do coração, que Deus desse revelação, desse iluminação, espírito de sabedoria, que nós precisamos de ler a palavra e pedir a Deus sabedoria. Senhor, o que essa palavra está falando para mim? Senhor, o que ela está dizendo? Qual é a mensagem, Senhor, que o Senhor quer falar comigo? Porque Deus fala com você através da palavra. Amém? Se você quer conhecer Deus, se você quer ouvir Deus falar, lê a Bíblia. Porque Deus faz tempo que não fala comigo, é porque você não está lendo a Bíblia. Se você lê a Bíblia, Deus vai falar com você. Amém? A palavra de Deus, Deus e a palavra é a mesma coisa. Deus e a palavra é junto. Amém? Nós não podemos separar Deus da palavra. Então ele diz, iluminando os olhos do coração para saber, olha que interessante a oração de Paulo, para saber qual é a esperança do seu chamado. Você tem que orar a Deus, fazer essa oração para que você descubra qual é o seu chamado. Todos nós podemos servir, mas algumas pessoas elas têm um chamado específico.
Uns serão pastores, outros serão mestres, outros profetas, né? Então, cada um vai ter um ministério. Não é necessário que todos sejam pastores, que todos sejam evangelistas, que todos sejam mestres. Mas todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. Nós somos chamados para servir. Amém? Glória a Deus. E aqui ele fala assim, olha, para sabermos qual é a riqueza da glória, da sua herança dos santos. Há uma riqueza a ser revelada. Há uma glória a você descobrir. Esse tesouro extraído dessa revelação da palavra de Deus para a sua vida. Amém? Então, nós vamos agora, eu queria chamar aqui o William, para que ele pudesse estar se colocando aqui à frente. Esse é um menino que ele não saía da minha casa. Não era que estava sempre lá. E hoje ele está aqui. Ele cresceu, né, irmão? Você está vendo aqui? Ó, ele cresceu, já não é mais um menino. Hoje é casado, já tem um casal de filhos. Né? Durante todos esses anos que ele foi para a ITP, nós mantemos contato. Eu vou deixar ele mesmo falar. Mas foi assim um tempo de uma conexão, de ele sempre me buscando como pai espiritual, para se aconselhar, para conversar, para falar. E hoje, conversando com ele ontem, quando ele chegou, né, a gente estava conversando e vendo as experiências dele com Deus, durante todos esses 14 anos que ele saiu de Yamanashi. Né? E a gente poder ver o crescimento de Deus na vida dele, o que Deus colocou, o que Deus forjou na vida dele. E nós nos alegramos por ver o crescimento dele. E hoje nós estamos aqui recebendo ele com muita honra. Eu gostaria que o Henrique e o Esteu estivessem aqui também para estar, né, tendo esse privilégio de estar junto com você. Mas eu creio que esse ano não faltará a oportunidade. O Esteu está chegando daqui a pouco, né? E com certeza eles vão estar aqui no dia para você estar junto também. Amém? Eu gostaria que a igreja estendesse as mãos aqui à frente. Vamos estar orando por ele. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã. Mais uma vez, ó Deus, nós já oramos, mas muito mais do que o Senhor quer realizar nesta manhã e falar conosco através da palavra, através da vida do irmão William, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa disposição dele e por esse propósito do Senhor de hoje ter dado certo, depois de 14 anos dele poder estar aqui. Te agradecemos por essa oportunidade, louvamos o Senhor. Pai, que essa manhã seja uma manhã de impartição, seja uma manhã que venha marcar vidas nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor use ele como instrumento nessa manhã. Ó Deus, que a boca dele seja, Pai, usada como instrumento, Pai, para abençoar. Ó Deus, seja instrumento do Senhor para trazer iluminação, revelação, através do Teu Espírito que habita dentro dele, Pai. Declaramos, Pai, essa unção que está aqui, neste lugar. Neste lugar nós declaramos ela sendo distribuída e ela sendo impartida dele para a igreja, Senhor. Assim nós declaramos, repreendemos tudo que se levanta contra a ordem deste culto, Pai. Declaramos a Tua intervenção. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nada vai, ó Deus, distrair-nos, ó Deus, nessa manhã, para ouvirmos da Tua palavra. Declaramos os céus abertos, Senhor, nesse lugar. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós permanecerá. O Senhor com a Tua mão alvorará, ó Deus, o cetro de justiça, o cetro da Tua mão e do Teu fogo, Pai. Em nome de Jesus, disparatando todos os inimigos, Pai. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, céus abertos, nossos ouvidos abertos, nosso coração aberto, para receber, Pai, da Tua palavra nessa manhã. E assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Realmente é uma honra, é um privilégio, né, estar novamente a casa, né? Depois de 14 anos eu saí daqui e primeiramente eu queria agradecer a Deus a oportunidade, né? Eu digo para os irmãos que é com muito temor que eu estou diante de vocês para compartilhar um pouco que eu tenho aprendido nesses 14 anos. Agradeço a Deus
agradeço aos meus pastores da Missão Apoio, né, que é o pastor Akira e a pastora Keila, que tem nos mentoreado durante esses 14 anos, e também a oportunidade do pastor Luiz, a pastora Margarete também está nos dando, de ministrar a palavra. E, para começar, eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra de Deus, para a gente ler o texto base. Está lá em Salmo 39. Salmo 39, versículo 4 e 5. Salmo 39, versículo 4 e 5 diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda o quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Mais uma passagem só para a gente dar continuidade, depois eu vou convidar vocês a estarem se assentando. Então lá em Provérbios, em Jeremias, capítulo 9. Profeta Jeremias 9. Jeremias 9, a partir do versículo 23, diz assim: Assim diz Yahvé: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me. Pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são estas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Eis que se aproximam os dias, declara Yahvé, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como de igual forma o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça ou prendem o cabelo junto à testa e habitam no deserto, porquanto todas essas nações são incircuncisas. E a casa de Israel tem o coração extremamente teimoso, sendo incircuncisa de coração. Amém? Pode estar se sentando, né, Jesus? Gostaria de estar fazendo só mais uma oração. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Queremos, Senhor Jesus, dar reverência ao Teu Espírito Santo, que nós temos a convicção que é Ele quem ministra ao nosso coração, é a Tua Palavra quem forja o nosso caráter, é a Tua Palavra quem tem o poder de trazer vida àquilo que está morto dentro de nós. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos repreender todo espírito de distração, tudo aquilo, Senhor Jesus, toda preocupação, tudo aquilo, Senhor Jesus, que possa nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Nós queremos repreender em nome de Jesus e pedimos a Deus que aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, a começar de mim, Pai, fala conosco, Senhor. Queremos ser moldados, queremos ser transformados pela Tua Palavra, e desde já nós te damos a honra, a glória e o louvor. Amém, Deus. Ali no Salmo 39, né, Davi, ele chega diante de Deus e ele fala, né, para que Deus ele vinha mostrar a ele: dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda o quão frágil sou, né? O que eu entendo disso, né? Isso é muito aplicável para nós hoje, né? A palavra de Deus fala que aquilo que foi escrito no Velho Testamento é para o nosso ensino hoje, né? E se a gente for parar para analisar, que nem eu cheguei no Japão em 2001, vai fazer 22 anos, acho que eu estou aqui. Cheguei com 15 anos, então meu coração é mais, entre aspas, né, mais japonês do que brasileiro. E a vida passa muito rápido, sabe? E olhando aqui, né, todos nós sabemos que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E Davi foi o único rei que realmente ali conseguiu conquistar a totalidade da terra prometida, né? Ele compreendeu o que Deus queria
e ele não andava se o Senhor não o direcionava, né? E da mesma forma tem que ser a nossa vida. Nós precisamos, para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós na terra, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E aqui é algo que a gente precisa entender, né? Davi, ele ora pedindo a Deus: Senhor, faze-me conhecer o término dos meus dias. O que isso se aplica em nós hoje, né? Nós, devido à tecnologia, devido ao trabalho aqui no Japão, devido a essa correria frenética, muitas das vezes, às vezes, né, eu digo na minha própria igreja que eu frequento lá, às vezes o irmão fala: não tenho tempo, não dá para ir na oração, não dá para ir nisso, não dá para ir naquilo. Só que quem que faz o tempo? Quando a gente quer realmente fazer algo para nós, para a nossa família, quando a gente, por exemplo, eu gosto de jogar futebol, quando eu quero jogar futebol, eu me programo a semana toda, né? Tipo, pra minha esposa tá bem comigo, para meus filhos tá bem comigo, para daí eu ir e jogar meu futebol no final de semana. Da mesma forma, é com Deus na casa dele. Quando a gente prioriza, quando a gente coloca aquilo que é em primeiro lugar e faz a escala de prioridades, a gente consegue encontrar tempo. E Davi, aqui ele faz essa declaração, e é muito interessante para nós hoje, né? Porque se a gente for parar para analisar, cada um de nós temos uma história, cada um de nós passamos por frustrações, problemas, tribulações, mas em tudo, Paulo fala, né? Que em tudo nós aprendemos. Só que a gente não pode viver de uma forma como se Jesus fosse voltar daqui 1000 anos. A gente vê, evidentemente, em várias circunstâncias, Jesus mostrando que Ele está às portas. Ele está voltando, Ele já está chegando, né? E a pergunta é: o que eu e você tem feito para contribuir para a volta dele? Né? Porque Jesus, ele vai voltar. Isso é evidente. A gente vê sinais no mundo todo, né? Se você for olhar para a economia, para a política, a gente desespera. Não é verdade? Só que aqueles que são os escolhidos de Deus, aqueles que entendem que Ele nos guarda e que mesmo em meio às tribulações e às tempestades, a gente não vai ficar desamparado. Ele sempre vai estar conosco. Só que a gente precisa estar vigilante. Amém? Em Provérbios, capítulo 11, queria estar lendo também. Do versículo 4 ao 6, diz assim: as riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. O que o Senhor está nos dizendo aqui? As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina. Na verdade, não quer dizer que a gente não deva trabalhar, né? Não quer dizer que a gente não deva sonhar em comprar uma casa, né? Em conquistar, né, um carro, em dar um conforto para a nossa família. Não quer dizer isso. A gente pode e devemos, né? Principalmente o marido, né, que é o sacerdote, que é o líder dentro da casa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trazer o sustento para dentro de casa, mas a gente precisa entender qual é a prioridade quando a gente aceita o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Porque muitos cristãos às vezes só aceitam Jesus como Salvador, né? Eu só quero ir para o céu, mas não aceita Jesus como Senhor, né? E o que acontece quando a pessoa não entende que Jesus é o nosso Senhor? É que Ele tem um propósito nas nossas vidas. Primeiro, Ele quer transformar o nosso caráter, Ele quer transformar o nosso interior para que nós venhamos ser bênção na vida das pessoas. Só que a partir do momento que eu simplesmente venho na igreja para ouvir uma palavra, né, tipo, não sei,
algo superficial, né? Eu não tenho um compromisso com Deus, eu não entendo que eu tenho um propósito, eu tenho uma missão enquanto eu vivo na Terra, vai acontecer que isso vai cair, nós vamos cair no engano, né? As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina. O que aconteceu comigo? Por muito tempo, nesses 14 anos, acho que até os 9, 10 anos, eu me empenhei em fazer a obra, né? Eu e minha esposa, né? A gente fez tudo que tinha que ser feito em questão de cursos, em questão de servir a Deus. Só que em dado momento eu me vi lutando com a força do meu braço para sustentar a minha família. Eu procurei ao máximo honrar a Deus com os dízimos, com as ofertas. Só que teve momentos que eu trocava, eu fazia limpeza, né? Além do serviço durante a semana, eu fazia SOD na Toyota e na Suzuki, alternando. E era eu que escolhia os dias. E por má administração, né? Acabava que eu não conseguia ter os recursos e eu ficava às vezes faltando no culto para fazer, né, o arubaito. Só que Deus ele foi mostrando para mim que na verdade o importante não é o que entra, é o que sai, é a maneira que a gente administra. E existe, que nem o pastor falou também, né, o princípio da honra. Quando nós colocamos, né, que a palavra de Deus fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nós precisamos, as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa é nós ouvirmos o testemunho dos nossos irmãos que são abençoados, que passam por experiências na parte de provisão. Agora eu pergunto para vocês, como que nós vamos ter experiência de Jeová Jireh se a gente não passar aperto financeiro? Quem gosta de passar aperto financeiro aqui? Ninguém gosta. Agora eu digo para vocês, nesses 14 anos que eu tô lá, eu nunca consegui juntar 10 mil ienes de um mês para o outro. Pode ser só por má administração? Pode. Mas uma coisa que eu experimentei de fato foi Jeová Jireh na minha vida. Que é muito, que nem um exemplo eu dou para vocês, né? Eu trabalhei durante 10 anos, né? Que minha filha nasceu, ela completou 10 anos esse mês, de dezembro, e eu sempre batalhei para juntar dinheiro para mandar minha esposa para o Brasil. Ela faz 10 anos que ela não via a mãe dela. E o pai dela faleceu tem 2 anos. Então imagina, né? Nós como sacerdote da casa, a gente quer fazer. Só que na força do meu braço eu não consegui. E de repente eu fui demitido de uma empresa e com o bônus do Hello Work ela foi, ainda fiquei 3 meses parado. Então tipo, o que eu quero dizer com isso? Precisamos colocar Deus em primeiro lugar, porque para Deus, aquilo que você almeja, aquilo que você precisa, é isso, ó. É um estalar de dedos se o nosso coração estiver alinhado com Deus. Amém. Só que o grande problema é que nós olhamos as circunstâncias e queremos conquistar as coisas com a nossa força, sendo que nós vivemos na dispensação da graça. Jesus já pagou o alto preço. Jesus ele morreu por mim e por você, e tudo o que nós precisamos, ele já conquistou na cruz. Só que o grande problema de nós cristãos é que às vezes a gente acha que a gente precisa fazer algo para merecer a bênção de Deus. Não é? A bênção de Deus não é algo que nós corremos atrás. A bênção de Deus é um lugar que nós entramos nela através da intimidade com Ele. E isso é algo que Deus tem disponível, não é somente para mim ou para o pastor e para a pastora, não. Todos nós somos filhos. Todos nós, Deus, a palavra de Deus fala em João 10:10, o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Algumas pessoas interpretam essa passagem, tipo, a nossa vida em abundância é na eternidade, mas não é na eternidade somente. Nós temos a oportunidade de viver a abundância nos dias de hoje. Só que a questão é, você realmente tem fé suficiente para isso? Você está disposto a passar por problemas financeiros e descansar em Deus, sabendo que Ele vai prover? Um exemplo que eu dou para os irmãos. Eu recebo sempre no último dia do mês, né? E dia 10 de dezembro, eu precisava mandar uma quantia para minha esposa. E estava muito difícil financeiramente, né? Aí eu mandei uma certa quantia e fiquei com 2 mil ienes para passar o resto do mês. Por mais que a gente está sozinho, como que a gente sobrevive 20 dias
com 2.000 ienes? Alguém aqui consegue? Na matemática não entra, na verdade. Agora eu pergunto para os irmãos, vocês acham que faltou alguma coisa? Só que assim, isso não é algo que, eu já vou sair daqui e já vou viver. Isso não é. É algo que Deus ele constrói no nosso interior. A parte da dependência do Senhor, né? Em Salmo 37, 3, 4 e 5 ele fala, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, deleita-te nele, né? Confia no Senhor e o mais ele fará, né? A gente precisa entregar completamente o nosso coração ao Senhor e dia após dia, né? Ele quer se revelar a nós, nas mínimas coisas. Só que muitas das vezes, por exemplo, Jó, ele teve uma experiência tremenda e Deus abençoou ele 2 vezes mais. Mas quantos gostariam de ter passado o que Jó passou? Ninguém gostaria. Só que aí é que entra a questão. Se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa entender que o sofrimento e a tribulação é uma escola. E se nós queremos viver o melhor de Deus, eu costumo brincar com os irmãos. Eu desejo e eu tenho vontade de passar pela tribulação. E esse tem que ser o desejo do cristão, porque se a gente não passa pela tribulação, se a gente não passa pela adversidade, a gente não cresce, a gente não amadurece. E a gente não vai viver aquilo que Deus tem para nós. Então, isso é algo na nossa mente, é um mindset que tem que mudar. É algo que o mundo ensina que nós precisamos fugir dos problemas, nós precisamos fugir da escassez financeira, nós precisamos fugir, por exemplo, dos problemas no casamento, com os filhos. O mundo ensina isso. Mas, na verdade, os problemas no casamento vêm, os problemas financeiros vêm, os problemas dentro do ministério da igreja vêm, para que nós venhamos ser aperfeiçoados. É para que nós venhamos ser aperfeiçoados. E até mesmo, uma coisa que eu aprendi nesses 14 anos, até mesmo no erro dos nossos líderes, nós somos aperfeiçoados. Porque, se eu não me recordo da passagem, mas fala a passagem que estava Moisés, Arão e Miriam. Ali, em dado momento, Moisés, ele se casou com uma mulher cussita, né, da Etiópia, que não poderia, ali só poderia se casar com o povo de Israel. Né? E o que aconteceu ali? Miriam, vendo isso, murmurou contra Moisés junto a Arão. Né? São 3 versículos. No primeiro versículo fala que Miriam murmurou contra o seu líder espiritual, que era o seu irmão. No segundo versículo fala que Moisés era o homem mais manso da terra. No terceiro versículo fala que a nuvem de glória visitou, né, eles ali, e Miriam imediatamente ficou leprosa. O que eu quero dizer com isso? O que a gente aprende com isso? Moisés estava errado? Estava errado, não é verdade? Só que quem tinha que fazer justiça própria ali? Era Miriam, Arão, ou ela tinha que deixar Deus fazer? E Moisés, tendo esse entendimento, ele não foi reclamar, ele não foi debater, né, com Miriam, simplesmente ele deixou o justo juiz fazer justiça. E o que a gente aprende com isso? Os nossos líderes são humanos, né? Os nossos líderes falham, os nossos líderes, eles são imperfeitos como nós. Só que até nisso o Senhor nos ensina, que nem o pastor citou a parte de submissão, né? A gente não sabe, hoje, né, depois de 14 anos, a gente trabalha em células lá, né, no Toyohashi, então é como se fosse, tem o pastor principal e tem os líderes que são co-pastores, querendo ou não, né, que cuidam de vidas. Então, e a gente sabe o quão penoso é o trabalho de cuidar de vidas, o trabalho de cuidar de almas, né? Só que Deus, ele realmente ele honra e abençoa aqueles que entendem esse princípio, né, de submissão às autoridades. Eu queria estar compartilhando com os irmãos 3 tópicos, rapidamente, de uma vida com propósito. A nossa vida precisa ter um propósito. Se a gente não tem um alvo, se a gente não tem um objetivo, a gente vai acertar em cheio. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente precisa ter um alvo, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender é uma palavra que se chama reconhecimento. Nós precisamos reconhecer, né, a nossa realidade e também a nossa identidade em Deus.
A gente precisa reconhecer a nossa identidade em Deus. Por quê? Se a gente não busca entender o reconhecimento da realidade, por quê? Porque eu preciso entender qual é a estação que eu estou vivendo hoje. Como que eu estou diante de Deus? Quem eu sou hoje? Quem que eu sou para Deus? E diante das pessoas, como que eu estou? Né? Então a gente precisa ter esse reconhecimento, né? Ter um coração humilde, um coração quebrantado diante de Deus, entender que somos pecadores, entender que nós vivemos, né, enquanto crianças, enquanto adolescentes, enquanto jovens, passamos por muitas mágoas, frustrações, decepções, e tudo isso Deus ele precisa primeiro tratar na nossa vida para que nós venhamos viver o propósito de Deus. Né? Então, a primeira coisa é reconhecer, né, quem nós somos, como nós estamos e o que foi feito na nossa vida até hoje, e buscar em Deus que o Senhor venha restaurar a nossa identidade. E como que nós vamos ser restaurados? Como que realmente o Senhor ele vai fazer isso? É através da palavra de Deus. Como o pastor citou, se nós queremos ouvir a Deus, a fonte principal é meditar nas Escrituras. Tudo o que nós precisamos está aqui. Só que não basta somente a gente ler. A gente precisa compreender. A gente só desfruta daquilo que a gente compreende. Não adianta a gente ter, por exemplo, o plano de leitura anual. A gente lê a média de 3 capítulos por dia para você ler, né, a Bíblia toda. E se você lê por ler e não medita, né, e não procurar aplicar aquilo, vai ser igual. Não vai adiantar. Eu confesso para os irmãos que até hoje, em um ano, eu nunca li a Bíblia toda. Só que diante de Deus, e eu sou menor que o irmão que leu 10 vezes a Bíblia, por exemplo, num ano. Porque do que adianta eu ler, por exemplo, 10 vezes a Bíblia em um ano e eu não aplicar nem 50% do que eu li? Então Deus, eu acredito que Ele honra muito mais aquele que tem o desejo de conhecer a Deus, aquele que lê, que seja um capítulo ou até meio capítulo por dia, mas nesse meio capítulo ele fica meditando durante todo o dia e ele aplica isso na vida. Né? Isso é o que vai trazer a transformação na nossa vida, isso que vai nos levar a crescer, né? e ter a nossa identidade em Deus restaurada. Né? E o segundo ponto importante, a gente precisa entender que a nossa vida, para ter um propósito, ela é um processo. E esse processo ele deve ser progressivo. Né? Tem que avançar a cada dia. Né? Em Romanos capítulo 12, uma passagem bem conhecida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando nós cristãos olhando essa passagem, nossa, a gente olha ela e parece tão linda, né? Tão bonita. Só que eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu com relação a esse final aqui, né? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São palavras muito bonitas, não é? Só que vocês sabem qual que é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida? A perfeita vontade de Deus para a nossa vida é nós crucificados na cruz com Cristo. Essa é a perfeita vontade de Deus. É a gente deixar as nossas vontades de lado, é deixar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós achamos que é o melhor, porque Deus, sendo nosso Pai, da mesma forma que nós queremos o melhor para os nossos filhos, Deus ele quer o melhor para nós. Nós não sabemos o que é o melhor para nós, na verdade. Deus, sendo nosso Pai, sendo o Criador de todo o universo, e Ele que coloca, a palavra de Deus, Paulo fala, né, que é Ele que coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Né? E para que nós venhamos executar e fazer aquilo que Deus quer, nós precisamos entender qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. E essa perfeita vontade de Deus
a gente só vai descobrir aplicando esses 2 versículos na nossa vida. A nossa vida, nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus e o vosso culto lógico. Nós precisamos ser igreja não somente quando estamos aqui em grupo adorando a Deus. Nós somos igreja todos os dias, né? Principalmente quando nós estamos fora daqui, porque na verdade, quando nos reunimos, né, com os nossos irmãos para receber a palavra de Deus, né, independente de que pegue o microfone, quer seja o pastor, quer seja um obreiro, um adolescente, uma criança, independente de quem seja, né, o Espírito Santo ministrando, o que vai fazer a diferença não é quem pegou aqui, mas é a forma que nós recebemos aí e nós praticamos fora da igreja. Porque quando nós saímos daqui, é que nós realmente entramos na nossa realidade, e Deus ele coloca muitas pessoas diante de nós, e para a gente aplicar isso. Um exemplo que eu dou para os irmãos, eu até compartilhei com o pastor Luiz, eu queria ter chegado bem mais cedo ontem. Eu cheguei aqui, era quase meia-noite, né? Quase meia-noite. Assim, eu ia fazer só uma tradução no médico, a primeira vez que eu faço tradução. Aí eu fui ajudar uma pessoa lá, e achei que 1 hora, 2 horas, tranquilo, né? Aí, meu Deus do céu, aí eu fui fazer a tradução, e aí eu vi que a pessoa, no final das contas, eu tive que ir em 3 hospitais, aí ia ter que operar no mesmo dia, e ainda a pessoa tinha problemas psicológicos. Aí eu falei, peraí, eu acho que tem um propósito tudo isso, né? Então, a gente pode ver por 2 lados. Poderia ter ficado irado, bravo, murmurando e arrumar outro SIAC, que foi na verdade o que eu fiz no final, né? Que eu fiquei 7 horas, eu saí de lá, fiquei 7 horas com eles, e aí eu chamei uma pastora, né? Que fala melhor que eu, como é termos mais complicado, aí ela veio 4 horas da tarde, e aí que eu pude, né, fazer mais algumas coisas que eu tinha que fazer e vim pra cá. Mas assim, por que eu tô falando isso? A gente precisa estar sensível a Deus. Aonde nós estamos, às vezes até no supermercado, o Espírito Santo, ele toca no nosso coração, fala para você, às vezes, puxar conversa com alguém, às vezes uma simples frase que você fala para a pessoa pode mudar a realidade dela. Sabe? Às vezes uma simples frase que você coloca no Facebook, no Instagram, pode tocar a vida de pessoas. Só que a questão é, a gente às vezes reclama, murmura, né, do que, como está perdido as redes sociais, como está perdido as mídias. Mas a pergunta é, o que nós, igreja, temos feito com essa ferramenta? Porque nós podemos usar, não é verdade? Muitas pessoas têm usado para levar o Evangelho, para levar, né, a palavra de Deus. E como é mais fácil levar o Evangelho através das mídias sociais? No Antigo Testamento e na igreja primitiva a gente vê quantos e quantos dias às vezes eles viajavam, né, para chegar em cidades. Hoje, se a gente grava um vídeo no YouTube, coloca no Facebook, Instagram, TikTok, viaja o mundo inteiro e alcança milhões. Só que a questão é, nós como igreja vamos deixar o diabo deitar e rolar e fazer o que ele quer? Ou nós vamos nos posicionar para usar aquilo que também foi Deus que deu sabedoria ao homem para fazer? Não é verdade? Então, Deus ele quer realmente, e não é só nós adultos não, eu digo os nossos filhos também. Porque eu, no começo, eu era muito religioso e eu falava, não, minha filha e meu filho não vai mexer no TikTok de jeito nenhum, só tem coisa que não presta. Só que tudo vai da educação, tudo vai da forma que desde pequeno nós estamos instruindo eles. Porque se a gente privar os nossos filhos de fazer tudo que pode, às vezes, induzir ao pecado, quando ele crescer e estiver sozinho, o que vai acontecer? É a mesma coisa, um exemplo que eu dou para vocês, nós adultos, né? Quantos aqui marido gosta que a esposa fique com o cartão de crédito na mão? Não só as mulheres, nós mesmos, maridos, às vezes não temos controle, né? Agora, por exemplo, se eu estou com um problema financeiro, né, por causa do cartão de crédito, o certo é eu pegar e cortar ele, ou o certo é eu saber controlar os meus gastos? Qual que é a atitude correta? Só que, às vezes, né, cada um se conhece, né? E isso, da mesma forma, é com os nossos filhos. Às vezes a gente quer tirar 100% alguma coisa deles, sendo que, na verdade, nós precisamos... a pergunta é, nós queremos ter filhos obedientes ou filhos responsáveis? É totalmente diferente. Da mesma forma, nós adultos, quando nós recebemos a palavra de Deus.
Vocês vão obedecer a palavra de Deus só porque o pastor e o obreiro está pregando, como se fosse algo mecânico, ou vocês vão entender que é a palavra de Deus, né? E nós precisamos ter a responsabilidade de carregar as boas novas, que é o que nós temos de mais precioso na terra. Amém. É o que nós temos de mais precioso na terra, irmãos. Porque quando Jesus fala, o que eu acredito, tá? Eu não sei se teologicamente está correto, mas o que eu acredito quando Jesus fala que obras maiores ainda faríamos, não é que, se a gente for analisar, abrir o mar vermelho, dentre vários milagres, tipo, o que é maior que isso? Difícil, né, da gente imaginar, na verdade? Parou, né, com Josué lá, parou o sol, um dia. Meu, é meio complicado, só que eu vejo quais as obras maiores nós podemos fazer hoje. Nós sermos boca de Deus e levar as boas novas para transformar famílias, transformar casamentos, e tirar as pessoas das trevas e levar para a luz, levar elas para o céu, eu vejo que é o maior milagre que a gente pode fazer. Esse é o maior milagre, né? Não é a gente ficar rico, né? Assim como eu li em Jeremias, né? A gente não tem que se gloriar na nossa sabedoria, a gente não tem que se gloriar na nossa riqueza. Ali fala que nós devemos nos gloriar em conhecer e compreender a Deus. Porque como que eu vou pregar o Evangelho para as pessoas se eu mesmo não sei quem é Deus? Semana passada, um irmão compartilhou algo comigo que me levou a refletir muito. Teve um diálogo entre um cristão e um espírita. Aí o espírita estava vendo o cristão ler a Bíblia, né? Aí vocês sabem o que ele disse para o cristão? Você sabia que esse Deus que você está lendo aí, ele é muito pequeno? O Deus de vocês é muito pequeno? Tá muita interrogação na cabeça de vocês aí, né? Não fica? O Deus de vocês é muito pequeno? E eu vou me colocar no lugar desse espírito agora. Vocês sabiam que o Deus de vocês é muito pequeno? O Deus que vocês leem? Aí o que ele falou? Vocês não têm noção do quão grande é o Deus de vocês. Amém. Aí eu fiquei pensando, nossa, uma pessoa que nem é cristã, tipo, evangélica, tem mais revelação do que nós. A gente que vive, eu sou de berço cristão, confesso para os irmãos que eu me converti de verdade a partir dos 23, 24 anos que eu entendi e me aprofundei em Deus. Sou perfeito? Não sou, tenho muita coisa para melhorar. A gente vai morrer, né? Paulo fala, né? A gente vai morrer tendo que ser transformado, né? A palavra de Deus fala em Hebreus que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é para o resto da vida. Só que a pergunta é, nós vamos viver um evangelho medíocre ou nós queremos viver um evangelho sobrenatural? Vocês querem, né? Nós como igreja, nós queremos desfrutar daquilo que de fato Deus tem para nós, né? Porque muitas das vezes, às vezes eu vejo, e até eu, né? Durante um tempo, às vezes a gente olha as pessoas ímpias que nem tem Deus prosperar mais do que nós. Será que é certo isso? Né? Não que está errado, né? Deus, a pessoa estando na igreja ou estando fora, se ela é honesta, se ela é íntegra e se ela faz as coisas corretamente, é princípio espiritual. Deus ele honra e abençoa da mesma forma, né? Então, o que nós precisamos entender? O evangelho, ele é simples. Só que é nós que complicamos. Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Só que às vezes a gente fica preso, sabe, na correria do dia a dia. A gente fica preso com tantas coisas, e sendo que a gente precisa entender que o evangelho ele é simples. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas, o que é? É a gente buscar Ele através das Escrituras, é vir à igreja, né? Não vir por vir para bater um ponto ali, não. É vir com um propósito. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser transformado, eu quero realmente ter a minha identidade forjada através da Sua palavra, para que eu venha ser bênção na vida das pessoas. E às vezes a gente fala, eu não sei falar japonês, então é muito difícil de eu ganhar um japonês. Certa vez veio um profeta aqui no Japão e ele falou algo que marcou meu coração. Ele falou que uma das marcas que vai ganhar os japoneses, vocês sabem qual é? Não é um sermão poderoso ou eloquente sendo muito bem pregado para os japoneses. O que vai levar os japoneses a se converter são atitudes de amor.
atitudes valem mais do que 1000 palavras. Amém. Atitudes valem muito mais do que 1000 palavras. Você estender a mão, você falar um bom dia, né? Quantos de nós, às vezes, na fábrica, você encontra aqueles senhores com mais de 60, 70 anos, você fala 10 dias seguidos bom dia e ele nem te cumprimenta. Aí qual é a nossa atitude? É você nunca mais cumprimentar ou você persistir e procurar, né, ser Jesus na vida dessas pessoas? Porque se a gente for analisar as pessoas que são dessa forma ou que nos maltratam dentro da fábrica, em qualquer ambiente que a gente estiver, nós que temos Cristo, né, precisamos entender que nós não podemos nos ofender com essas coisas. A palavra de Deus fala que convém que os escândalos venham. Nós fomos chamados para sofrer. Paulo, em 1 Pedro, fala isso. Nós fomos chamados para sofrer. Mas nós precisamos entender que esse processo que nós entramos em Deus é a gente entender todas as áreas que Deus ele quer forjar em nossa vida. E o processo é doloroso. O processo é o deserto, né? É o que o povo de Israel passou ali os 40 anos. Mas a pergunta para nós hoje é: você quer passar 11 dias, que era de fato o que se eles tivessem com o coração alinhado, era o tempo de distância de 11 dias, ou nós queremos demorar 40 anos para romper aquilo que Deus tem na nossa vida? E isso é uma escolha pessoal, né? Não é a nossa esposa, não é os nossos filhos, não é o pastor que determina, é nós e Deus. Então, que nós venhamos entender que a nossa vida, né, ela é passageira. Jesus está voltando e a pergunta é: o que nós temos construído para Ele? Porque Ele fala que Ele vai vir buscar uma igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula, né? E que nós venhamos perseverar em buscar o Senhor, né? E nesse processo, eu queria estar compartilhando o que Deus tem, né? Não é somente para mim ou para os líderes da igreja. O que Deus tem para aqueles que são filhos e para aqueles que colocam a vida e o coração nas mãos do Senhor. Provérbios capítulo 8. Provérbios 8, a partir do versículo 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, arrogância e o mau comportamento. O mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Da mesma forma, mediante o meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca, me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiças perenes. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam e oferecendo a estes prosperidade sem fim. O que nós entendemos dessa passagem aqui? Primeiro, a base do nosso relacionamento com Deus tem que ser o temor. Precisamos amar a Deus não por medo. O temor, uma das definições é amar e obedecer porque você honra, porque você realmente quer demonstrar sua gratidão, né? E você ama a Deus e obedece por amor e não por medo, né? O temor do Senhor é a base, né? E aqui fala, todos os reis governam, né? A sabedoria vem de Deus, o entendimento, todo o poder pertence a Ele, né? E no versículo 17 fala: eu amo todos os que me amam, e quem me busca, me encontra. O que significa esse buscar no hebraico? Buscar é no sentido de você buscar até que você encontre. Não é procurar igual, geralmente, né, olhando no casamento. Quando o homem quer procurar alguma coisa, ele procura 2 segundos e já fala que não sabe e já fala para a mulher onde que está. E a mulher nem precisa olhar, ela já sabe onde estão as coisas, né? Mas não é esse buscar assim.
Buscar é a gente ter no nosso coração o desejo de realmente procurar Deus até nós encontrarmos, né? Porque o primeiro passo é a gente buscar ter essa intimidade, o temor do Senhor estar no nosso coração, a gente entender que nós necessitamos dele. Os dias são maus e cada dia está piorando. E se a gente não se posicionar e buscar essa intimidade, né, a gente não vai conseguir permanecer firmes no Senhor. Então aqui são duas coisas que acontecem, né? Primeiro a gente tem que buscar a Ele em temor. Buscai, eu amo todos os que me amam. Deus, Ele ama aquele que ama a Ele. Né? Então precisamos amar e buscar. E quem me busca, encontra. Ele quer se encontrar conosco, só que só vai se encontrar com Ele quem pagar o preço para isso. Não é simplesmente eu chegar no final do dia e falar: Deus, obrigado por esse dia e dormir. A gente vai encontrar Deus desse jeito? Não tem como, né? Só que depois que a gente passar por esse processo, né, que é o segundo tópico que a gente estava falando aqui, entrar no processo de maturidade, um processo de deixar Deus transformar o nosso caráter, um processo que a gente venha ansiar pela tribulação, que é difícil, né? A nossa emoção, nós somos seres humanos, nós não queremos isso. Mas nós, no nosso processo, a gente tem que ansiar e desejar passar pela tribulação, porque ali é que nós vamos ver a passagem que fala, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Para provar e ver, tem que ter a tribulação e tem que ter a dificuldade. A gente não prova Deus no momento de bonança. A gente prova e experimenta Deus nos momentos difíceis da vida. Não é verdade? E quando a gente buscar Deus de todo o nosso coração e nós encontrarmos Ele, o que vai acontecer? Aqui está descrevendo, né, que a prosperidade, o lucro que ele oferece é mais rico, né, que o metal mais valioso e tudo mais. E ele fala que ele anda pelo caminho da retidão, em meio às veredas, né, os caminhos da justiça. Né? O que é esses caminhos da justiça e o caminho da retidão? É a gente ter na nossa vida, olhando para a humanidade e olhando para o órfão, a viúva, o necessitado e aqueles que não têm Cristo, e a gente ter compaixão dessas pessoas é o senso de justiça. Compaixão, se você for olhar no latim, ele fala do órgão, né, do coração. Só que se você leva para o hebraico, na verdade, né, é o que está em Isaías 49, 16, se eu não me engano, que fala, né, que pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, mas jamais o Senhor esquecerá de nós, né? Ali a palavra é mahen no hebraico. E esse mahen não é no coração. No hebraico, esse sentimento de misericórdia, de ter compaixão, é o órgão que é o ventre da mãe. Isaías 49 fala. Né? É o mesmo, nas duas passagens diferentes, no hebraico é mahen. E se a gente for analisar o sentimento que uma mãe tem por um filho, é algo muito forte, não é verdade? Só que Deus está falando aqui que o sentimento dele é ainda maior do que o de uma mãe. Só que a gente precisa entender. Eu acabei tendo entendimento que esse sentimento é algo progressivo também. A compaixão. A gente, por muito tempo, falava: Deus, eu quero amar o perdido, eu quero amar, né, o meu próximo, mas eu não consigo, eu quero ter compaixão. Mas só que eu achava que, tipo, eu ia orar e Deus ia assim, pá, derramar e já ia ter misericórdia. Mas não é assim. É uma coisa que é construída. A gente tem que ter no nosso coração o desejo, precisamos orar todos os dias com relação a isso e entender que a misericórdia, a compaixão é algo progressivo na nossa vida. E se a gente, como cristão, a gente não tem compaixão pelos perdidos, a gente não está sendo cristão. A gente não está sendo verdadeiros cristãos. Porque o que Jesus fez enquanto ele esteve na terra? Ele não fez nada para ele. Tudo que ele fez foi em prol das pessoas, né? Em dado momento, eu me deparei nesses 14 anos como eu ia muitas vezes na igreja e eu me sentia, eu coloquei até um apelido nisso, né? Eu me sentia um obeso espiritual. A gente vem na igreja, a gente recebe tanta palavra de Deus, a gente recebe tanta unção, só que a gente não compartilha com as pessoas lá fora. E acabamos sendo uma represa. E Deus não quer que nós venhamos ser isso. Deus, ele quer que nós venhamos ser um rio. A palavra de Deus fala em João 4, né, que rios de águas vivas fluirão. E se esse rio não fluir através de mim, através de você,
a gente acaba ficando estagnado espiritualmente, desanimamos, ficamos olhando o defeito na vida dos irmãos, olhando o pecado dos irmãos, ficamos olhando o defeito nos líderes, sendo que na verdade o evangelho genuíno, Jesus nos ensina que ele veio para fazer o quê? Para servir. Servir, claro, tem muitas coisas que podem ser feitas na igreja. Temos um chamado, né, que nem o pastor falou, tem 5 ministérios, né? O apóstolo, né? Pastor, profeta, evangelista, mestre. Tem os 5 ministérios, mas nem todos são chamados para fazer parte dos 5 ministérios. Às vezes, a pessoa vai para a área da educação, para a área da economia, né? Para a área de empreendedorismo. São várias áreas. E às vezes, a pessoa simplesmente, eu lembro de uma passagem, de um vídeo ilustrativo que fala de uma pessoa que ela simplesmente foi uma mãe do lar, ela cuidava da casa e cuidava dos 3 filhos. E teve pastores que, diante do juízo final, eles se gabavam, né? Eu ganhei 5.000 pessoas ou 100.000 pessoas, e Deus mostrando que era o inverso. Às vezes a pessoa ganhou 100.000, 50.000 almas, só que se ele fosse um empresário, ele ganhava 2 milhões. Por quê? Porque não entendeu o propósito, não entendeu o que Deus chamou a fazer. Nesse vídeo, a principal que cumpriu a vontade de Deus foi a irmã, né? A irmã do coque, que era de oração, que vinha na igreja, fazia faxina, fazia limpeza e simplesmente educou os 3 filhos nos caminhos do Senhor. Só que dentre os 3, eles foram grandes evangelistas que ganhou multidões do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? A nossa vida com propósito começa nas simples coisas. Começa em perguntar para o pastor, de que forma que eu posso servir na igreja? Quer seja fazendo uma limpeza, quer seja, não sei, comprando papel higiênico, qualquer coisa, né? Esses 14 anos que a gente está lá na igreja, da Missão Apoio, muitas coisas que dá para fazer, só que os líderes não conseguem fazer sozinhos, né? E se a gente não se dispõe e não entende que a igreja ela precisa estar unida para conquistar a cidade, para conquistar a nação, a igreja não vai crescer, nós não vamos amadurecer, nós não vamos desfrutar do melhor de Deus, né? Então eu queria deixar essa palavra de encorajamento para nós, né, para vocês, que Deus ele tem algo precioso, e Deus ele está aqui, ó, em Efésios, né, a palavra fala que ele já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares espirituais, só que precisamos entrar neste ambiente, e esse ambiente é só através da intimidade, neste ambiente é só através da renúncia, né? Neste ambiente é só através de pagar um preço e entender que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Só que essa vontade agradável e perfeita, nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades, para que, aqui fala, né, no versículo 21, que a gente leu de Provérbios capítulo 8, outorgando riquezas aos que me amam e oferecendo a estes prosperidade sem fim. Isso daqui é algo interessante, né? Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele não tem dificuldade nenhuma de derramar riqueza sobre a igreja. Só que ele não derrama porque o nosso coração não está preparado para receber. Porque ele sabe que se ele derramar, nós vamos nos desviar em alguns momentos. Então, por ser um pai, né, da mesma forma que se eu tenho condição de comprar um carro para o meu filho, ele tem 20 anos, mas ele não tem a carta, eu não vou dar para ele, porque eu amo ele, ele vai ser preso e ele pode, né, sofrer um acidente e vai ter complicações sérias. Da mesma forma é Deus. Da mesma forma é Deus. E não digo somente com relação às riquezas, né? Porque existe a condição aqui, ó, outorgando riqueza aos que me amam. Primeiro, nosso coração precisa estar 100% nas mãos do Senhor. Precisamos estar desprendido das coisas dessa terra, a tal ponto, se Deus falar, ó, pega o seu carro e abençoa tal missionário ou tal irmão ali que acabou de tirar a carteira e ele não tem condição. Quando a gente tiver o coração, no nosso coração, essa disposição, é a lei da semeadura, não tem como, é a lei da semeadura, não tem como você plantar e não colher. Só que a gente não, claro, a gente não tem que fazer isso intencionalmente, né, esperando, a gente tem que fazer por obediência, entendendo que essa parte de se desprender das coisas dessa terra vai fazer
a gente ser abençoado, que nem está falando aqui, prosperidade sem fim. E não é só na riqueza material, tendo um casamento com harmonia, né? Onde o amor, a paz de Cristo reina, né? É ter os nossos filhos em submissão, né? Onde eles vão nos obedecer, não por causa do autoritarismo, mas porque nós, em sabedoria, nós instruímos eles na palavra de Deus, né? Deus, Ele quer nos abençoar em todas as áreas. Mas primeiro, precisamos reconhecer aonde nós estamos nessa caminhada com Deus e buscar essa restauração da nossa identidade. O segundo é entrar no processo, amadurecer a cada dia, né? Em meio às lutas, em meio às dificuldades, não olhar para a situação, mas entender que o autor e consumador da nossa fé, Ele está olhando e no momento oportuno, Ele vai vir com a provisão e com a resposta. E para finalizar, o terceiro é que para nós vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, aplicando esses dois passos, né, a gente vai viver a plenitude. E para finalizar, eu queria só ler a última passagem, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios 2, do versículo 9 em diante. Diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que Deus nos foi outorgado gratuitamente. Amém? Então aqui fala, né? Aquilo que Deus tem para nós, os olhos humanos não viu, não chegou no nosso ouvido aquilo que Deus tem preparado para nós. Só que para a gente desfrutar de tudo isso, dessa preciosidade que a palavra de Deus tem para nós, nós precisamos almejar a presença de Deus. Nós precisamos almejar conhecer o Senhor através das Escrituras, né? E realmente, Deus, a volta de Cristo é evidente, e assim como a gente vê nas Escrituras, mesmo nos últimos dias, onde Jesus fala, né, que Ele só voltará quando o Evangelho for pregado em todas as nações, né? Esse Evangelho precisa chegar até os confins da terra, né? Então, eu queria estar convidando os irmãos a se colocarem de pé, para a gente estar orando. E eu queria que nós, nesse momento, estivéssemos refletindo, né, nisso que foi compartilhado. Queria convidar os irmãos a fechar os olhos. Estamos no começo de 2023. Eu creio que é um período muito pontual, onde nós venhamos nos posicionar diante do Senhor. Deus, Ele tem algo grandioso para fazer na minha vida e na sua vida e na sua família. Só que nós temos o livre-arbítrio. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Espírito Santo que está aqui nesse momento, Ele sabe, Ele conhece as suas limitações, Ele sabe qual é as suas dificuldades, e Ele quer realmente ouvir da sua boca qual é a sua necessidade hoje. O que você está precisando? Qual é a luta que você tem enfrentado? É financeira? A sua luta é com seus filhos? A sua luta é no casamento?
A sua luta hoje é que você não sabe quem você é em Cristo, você não tem a certeza do propósito. Fale com Ele neste momento. Apresente a sua vida diante do Senhor. Ele quer ouvir aquilo que está no seu coração. Ele é o nosso Pai e Ele de fato Ele quer trazer mudança, Ele quer trazer transformação na minha e na sua vida. Só que se você ficar quieto, se você não abrir a sua boca para falar com Ele nesse momento, Ele não pode fazer nada. Então tenha liberdade. Clame ao Senhor nesse momento. Ore, clame, peça a Ele. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Mas peça a Ele nesse momento. Clame ao Senhor. Queria estar pedindo para aumentar um pouquinho o louvor. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Fale para Deus. O que você precisa? Você precisa de algo ou você precisa mais da presença dele? Deus ele está aqui neste lugar. A presença de Deus é tangível neste ambiente e eu quero convidar e encorajar você a levantar suas vozes e clamar a presença dele. Invoca a presença do Senhor. O Senhor ele está aqui, ele quer tocar na sua vida, ele quer tocar no seu coração, ele quer transformar a sua vida, ele quer renovar a sua identidade. Renova a sua aliança com o Senhor nessa manhã. Renova a sua aliança com o Senhor. Faça um compromisso genuíno com Deus. Deus ele quer realmente buscar usar a sua vida onde você estiver. Clame ao Senhor neste momento. Oh Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor, para se mover neste lugar, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo, para mudar o nosso entendimento. Toca nos nossos corações. Queremos, Senhor Jesus, ser verdadeiros cristãos. Não queremos, Senhor Jesus, viver o amado de qualquer maneira. Senhor, ouve, Deus amado, do amor da tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Senhor, para mover e para trazer mudança nos nossos corações. Ativa o nosso espírito nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo aquilo que tem prendido a tua igreja, tudo aquilo que tem atrapalhado a tua igreja, Senhor, de avançar, de viver, Deus amado, os teus sonhos, de viver o propósito que o Senhor tem para aqui no Japão, Pai, que caia por terra, toda a corrente seja quebrada, todo grilhão seja desfeito, toda armadilha venha ser desfeita em nome de Jesus Cristo, toda heresia, todo ensino enganoso, em nome de Jesus Cristo, caia por terra, no poder e na autoridade que é o nome santo de Jesus. E eu peço ao Senhor Deus, tenha liberdade, Senhor, em nosso meio, para se mover. E tenha liberdade, Senhor Jesus, porque nós queremos e nós desejamos mais e mais da Tua presença, Senhor. Nós queremos e ansiamos por mais da Tua presença, ó precioso Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Deus. Leva-nos a ter uma vida reverente. Leva-nos a ter reverência para a Tua palavra. Leva-nos a ter uma vida, Senhor Jesus, consagrada no Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro, Senhor, à necessidade da Tua igreja, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus, a necessidade do Teu povo, Pai. E nos leva, Senhor Jesus, a desfrutar do que a Tua palavra diz. Provai e vede que o Senhor é bom. E a Tua palavra diz também: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz isso e é uma realidade. Então creia, tenha fé. Não importa o que você tem passado, não importa qual é a sua realidade. Deus, Ele
vai mudar a sua realidade, Ele vai resolver aquilo que você precisa, mas o seu coração precisa estar alinhado com Ele. O teu coração precisa estar alinhado com Ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Jesus Cristo, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria fazer um convite para os irmãos. Se você compreendeu e algo na mensagem hoje tocou no seu coração e você, não importa se você aceitou Jesus há 5 anos, há 10 anos, ou se você está ouvindo o Evangelho a primeira vez, mas se você de fato, a partir de hoje, você quer renovar a sua aliança e você quer ter um posicionamento mais profundo com Deus, eu queria convidar os irmãos a vir aqui à frente, para a gente estar orando junto. Aleluia. Aqueles que entenderam que nós somos chamados, aqueles que entenderam que nós somos filhos, aqueles que entenderam que realmente nós precisamos da presença do Espírito Santo e que sozinho nós não conseguimos, aqueles que entendem que nós precisamos do Senhor. Eu creio que Deus Ele quer derramar uma graça sobre as nossas vidas nessa manhã, mas nós precisamos deixar o orgulho de lado, precisamos deixar a soberba de lado e precisamos reconhecer que nós necessitamos dele. Quero convidar os irmãos a vir aqui à frente. Eu queria convidar o pastor, a pastora também, a estar orando com a imposição de mãos. Amém? Oh Deus, Jesus, essas águas, Pai, que sejam, Pai, águas que venham, Pai, saltar de Deus nela, as águas da salvação, as águas que curam, as águas que purificam, as águas que transbordam, Pai amado. Ó Deus que está aqui presente nessa manhã, Jesus. Tu que estás presente, te agradecemos, Senhor. Rendemos graças nessa manhã, Jesus. Rendemos graças, Senhor, por aqui, Senhor Deus, nessa manhã. Rendemos o teu nome pela obra que tu realiza, teu Espírito. Ela já está aqui, teu Espírito já está fazendo, já está operando, já está tocando. Toca, Deus, toca os teus ossos. Oh Deus, com esperança renovada, com esperança renovada, com esperança, Senhor Deus, que vai atribuir para ela, Deus, passos, Pai, para seguir, passos para ir adiante, passos, Deus, para tocar nas coisas que são tuas, nas coisas que são espirituais. Oh Senhor Deus, vivendo fogo, vivendo coisas novas, Senhor, coisas novas na sua vida, Pai, coisas novas, e ela possa dar, Senhor Deus, passa, Senhor Deus, uma velocidade, Senhor Deus, na vida dela, Pai, para que o Senhor propósito, Senhor, tenha na vida dela, toda paralisia mental, toda cansaço mental na sua vida, em nome de Jesus Cristo, seja reduzido nessa manhã. Tudo que paralisar, toda força dominadora das trevas que tem paralisar, caia por terra nessa manhã. Senhor, sopra, Pai, refrigério sobre ela nessa manhã. Sopra, Senhor, sobre ela nessa manhã. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, nessa manhã. Sopra sobre ela, Pai. Anima o coração dela, é animado para os frutos da fé, os frutos da sua fé. Para você ver os frutos da sua fé, Senhor Deus, os frutos da sua perseverança. Deus, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, veja esse Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, que restabelece, o Deus que restabelece, o Deus, Pai amado, que toma, Pai, em tuas mãos, Pai, que dá, Senhor Deus, o renovo de Davi, o renovo, Pai, o renovo, Senhor Deus, que seja transbordante, Pai, o renovo de graça, o renovo, Pai, nas forças, o renovo, Pai, no seu interior, renovando ela nas forças interior, Pai. Chica, Baba, Senhor, da Labassa, Rica, da Labassa, cingindo, Senhor Deus, os lombos dela de força, Senhor. Cinja, Senhor, os lombos dela de força. Ó Deus, que ela, a graça que atribui a ela, Pai, e o conhecimento, e a
dentro do seu coração ao propósito da tua palavra, Senhor. Traga, Senhor Deus, descanso. Traga descanso. Descanso para a sua alma. Haja descanso na sua alma. Haja descanso, porque todas as coisas estão dentro dele. Força e formosura em seu santuário. Tu és esse Deus, Pai amado, que os fortalece. Tu és esse Deus que fortalece. Tu és, Senhor Deus, que levanta. Tu disseste, Senhor Deus, que tu dá força ao cansado. Tu dá força. Que as esperanças da vida sejam, Senhor, renovadas. Que as esperanças dela, Senhor, sejam renovadas no Senhor. Que a saúde dela, Senhor, seja renovada no Senhor. Ó Deus, que seja criado, Senhor Deus, em nela, Pai, por ela. E através dela, Pai, uma esperança que faça brotar através da fé e através da tua palavra, Senhor. Novas esperanças, novas esperanças, Senhor, sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, no lugar da fraqueza, fortaleza, no lugar do desânimo, a força, Senhor Deus, para que os olhos dela contemplam e ela contemple passos ao Senhor, passos adiante, passos de fé, em nome de Jesus, de fé sobre essa família, passos de fé, de confiança, que a tua glória, pelo Espírito Santo, venha ter liberdade, que ela venha que Deus te preparar para você, mediante a sua confiança nele, a sua espera, a sua santidade, o seu guardar-se para o Senhor. Deus, todas essas coisas Ele retribuirá a você 100 vezes mais. Ele é o Deus que dá compensação. Ele é o Deus que compensa. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, seja fortalecida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.